A pior coisa que você pode fazer com quem te subestimou não é errar, não é falhar, não é perder. A pior coisa é continuar oferecendo sua atenção para alguém que já decidiu que você não tem valor. Quando alguém te subestima, ela não está dizendo isso em voz alta. Ela demonstra no tom, no silêncio, na forma como te ignora ou te trata como opção. E sem perceber, você começa a reagir, a explicar demais, a se justificar, a tentar ser visto. Mas aqui está a verdade dura, que o estoicismo ensina há séculos. Quem busca atenção, entrega poder. Quem reage emocionalmente, confirma o desprezo do outro. A pessoa que te subestimou espera que você faça exatamente isso, que você tente provar que é importante, que mostre resultados, que implore respeito. Mas o verdadeiro domínio começa quando você entende que sua atenção é um recurso raro. Quando você para de entregá-la para quem não sabe o valor dela, algo começa a mudar. O silêncio aparece, a ausência se torna perceptível. E quem te subestimou começa a sentir um vazio estranho, uma inquietação que não sabe explicar. Porque agora, pela primeira vez, ela não tem mais acesso à sua reação. E é exatamente aqui que a dinâmica de poder se inverte. Hoje você vai entender como aplicar esse princípio estoico, sem orgulho, sem jogos, sem vingança, apenas com autocontrole. E quando você faz isso da forma certa, quem te subestimou não sente raiva, sente falta, sente dependência da sua atenção. Mesmo sem admitir, quem te subestima raramente faz isso porque você é incapaz ou inferior. Na maioria das vezes, a subestimação nasce da forma como você se posiciona emocionalmente diante das pessoas e das situações. As pessoas não analisam o que você sente por dentro, elas observam o que você demonstra por fora. Observam como você reage quando é ignorado, como lida com a falta de resposta, como muda seu comportamento para se ajustar. E a partir desses sinais, elas constroem uma imagem silenciosa sobre o seu valor. Existe uma regra não escrita nas relações humanas. O respeito não surge da explicação, surge da postura. Quando você se explica demais, quando tenta ser entendido por quem já decidiu não te ouvir, você comunica algo muito claro, que a opinião do outro tem poder sobre você. Mesmo sem dizer nada, você mostra que precisa daquela validação. E sempre que existe necessidade emocional, existe desequilíbrio. Um lado passa a ditar o ritmo, o outro passa a se adaptar. O estoicismo chama esse ponto de perda do domínio interno. No instante em que sua paz depende da reação de alguém, você deixou de ser soberano sobre si mesmo. E as pessoas sentem isso. Elas percebem quando podem afetar seu humor, sua postura e suas decisões. É por isso que quem te subestima costuma testar limites de forma sutil. Responde quando quer, ignora quando convém, diminui sua importância sem medo. Não porque seja cruel, mas porque percebe que não há custo emocional nesse comportamento. Outro fator decisivo é a previsibilidade. Quando sua reação é sempre a mesma, explicar, insistir, justificar, se mostrar disponível, você se torna previsível emocionalmente. E tudo que é previsível perde impacto. A mente humana valoriza o que não controla facilmente. Quando alguém sente que você sempre estará ali, sempre responderá, sempre tentará consertar, essa pessoa não sente urgência, nem curiosidade, nem respeito. Sente conforto, e conforto não gera valor percebido. Por isso, quem te subestima não te enxerga como alguém raro ou essencial. Te vê como alguém acessível demais, emocionalmente disponível demais, disposto demais a se ajustar. E enquanto você continuar oferecendo sua atenção sem critério, essa percepção não muda. O respeito não nasce do pedido nem da insistência. Ele nasce da ausência consciente, da postura firme e do autocontrole. E é exatamente essa ausência, guiada pela disciplina estoica, que começa a desmontar a imagem que criaram de você, o que separa quem sempre reage e continua sendo subestimado. De quem domina a situação não é força, inteligência ou status. A diferença real está no controle interno, na capacidade de governar a própria mente, de decidir conscientemente quando e para quem você oferece sua atenção. Os estoicos chamavam isso de domínio interno. Habilidade de não permitir que nada externo, nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma atitude de outra pessoa, controle seu estado emocional.
Porque quando você domina isso, a dinâmica muda silenciosamente, quase invisível, mas de forma irreversível. O princípio é simples, mas profundo. Você não precisa mudar ninguém. Não precisa convencer, explicar, provar ou exigir respeito. Tudo o que você precisa fazer é assumir controle absoluto sobre a sua atenção. Quando alguém que te subestimou percebe que não consegue mais acessar suas emoções, que não consegue provocar uma reação previsível, que não consegue mais manipular seu comportamento, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível. Surge confusão, nasce curiosidade, desperta uma necessidade silenciosa de reaproximação, mesmo que a pessoa não queira admitir. A grande diferença entre quem reage emocionalmente e quem age com domínio interno está na percepção de valor. Pessoas que reagem se tornam previsíveis, e previsibilidade destrói o respeito. Pessoas que mantêm a calma, que não cedem ao impulso de provar algo, que decidem com sabedoria para quem dedicar atenção, criam escassez emocional. E a escassez emocional é uma das forças mais poderosas da mente humana. Porque aquilo que não se entrega facilmente, aquilo que não se mostra vulnerável ou acessível, desperta atenção, interesse e até dependência. É crucial entender que isso não é manipulação, não é vingança, não é jogo sujo. Trata-se de autocontrole. Trata-se de perceber que sua atenção é o seu recurso mais valioso e que quando você aprende a ofertá-la com critério, quem antes te subestimava começa a se sentir incomodado, curioso e dependente da sua presença. A subestimação se transforma em inquietação. A indiferença se transforma em necessidade e sua presença silenciosa se torna mais poderosa do que qualquer demonstração, óbvia de força ou talento. É aqui que a verdadeira inversão de poder acontece. Silenciosa, implacável e totalmente estoica. Quando você aplica a ação silenciosa, quando retira sua atenção sem drama, sem explicações, sem necessidade de provar nada, algo começa a acontecer do outro lado. Quem te subestimou entra em um estado silencioso de confusão. Ela não entende o que mudou, mas sente que perdeu o controle que antes tinha sobre você. Essa sensação é desconfortável, quase insuportável, porque de repente a dinâmica estabelecida por anos de comportamento previsível desapareceu. A ausência da sua reação cria um espaço de incerteza, e a mente humana odeia a incerteza. Logo, essa confusão dá lugar à curiosidade. A pessoa começa a se perguntar: por que ele não reage mais? O que mudou? Por que agora parece distante e inatingível? A curiosidade é poderosa, porque desperta a atenção genuína. Ela não é forçada, não é manipulada. Surge naturalmente do comportamento consistente e firme que você adotou. É aqui que a subestimação começa a se desfazer. E pela primeira vez, quem antes desprezava passa a analisar você com atenção, tentando entender o que fez você mudar tão silenciosamente. E pouco a pouco, nasce o desejo de reaproximação. Não porque você implorou, não porque demonstrou superioridade ou se gabou de conquistas, mas porque sua atenção agora é percebida como escassa, valiosa e incomum. A pessoa percebe que perdeu algo que tinha à disposição facilmente, e essa percepção desperta uma espécie de dependência emocional silenciosa. Cada ausência sua, cada resposta medida, cada momento em que você mantém a postura calma e neutra, reforça essa sensação de necessidade. O poder da ação silenciosa é exatamente isso. Você não precisa humilhar, provar ou manipular. Você apenas mantém sua atenção sob seu próprio controle, e o efeito acontece naturalmente. Quem antes te subestimava sente falta de algo que nunca imaginou valorizar. O impacto da sua presença, o peso da sua atenção, o espaço que você ocupava silenciosamente em sua vida. É aqui que o desprezo se transforma em necessidade, e a dinâmica de poder se inverte sem que uma palavra tenha sido dita. Após criar o efeito silencioso, depois de iniciar a inversão da dinâmica de poder, muitas pessoas cometem um erro fatal. Voltam a reagir como antes. Voltam a explicar, justificar, se mostrar demais ou, em alguns casos, tentam humilhar quem antes as subestimava. Esse é o momento em que todo o esforço, construído com paciência e autocontrole, se desfaz em questão de segundos. Cada gesto impulsivo ou reação emocional previsível fornece ao outro exatamente o que ele esperava: controle sobre você. O que antes era ausência estratégica
se transforma em oportunidade para o desprezo continuar. O erro final nasce de uma armadilha sutil, a necessidade de se sentir vingado, reconhecido ou validado. É esquecer que o objetivo não é humilhar, nem provar superioridade, nem obrigar alguém a mudar sua percepção. O verdadeiro objetivo é recuperar a soberania sobre si mesmo. Quando você cede à raiva, ao orgulho ou à ansiedade de reação, não apenas quebra a postura estoica que criou, mas entrega novamente o recurso mais precioso que você tem, sua atenção. E assim, quanto mais você reage impulsivamente, mais previsível e vulnerável se torna e mais fácil é ser subestimado novamente. A força real não está em responder, explicar ou reagir. Está em permanecer calmo, neutro e consistente, independente do que aconteça. Não se trata de ignorar por raiva ou orgulho, mas de decidir com consciência que sua atenção não é um recurso que ninguém pode exigir ou manipular. Cada gesto medido, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada ausência intencional reforça a percepção de valor. E é exatamente essa constância, silenciosa mas poderosa, que transforma a forma como os outros te veem. Quem antes te subestimava passa a perceber sua escassez e a sentir necessidade de sua presença, sem que você diga uma palavra. O ponto mais importante é compreender que o respeito e a influência não surgem de confrontos, explicações ou justificativas, mas da firmeza interna, da consistência e do autocontrole absoluto. Quem domina sua própria mente e atenção consegue criar impacto duradouro sem esforço, enquanto quem reage de forma impulsiva continua preso ao ciclo de subestimação. O verdadeiro poder está em decidir para quem você oferece sua energia emocional e por quanto tempo. E é esse domínio silencioso, quase invisível, que faz com que a pessoa que antes te subestimava sinta curiosidade, dependência e, eventualmente, respeito, sem que você precise mostrar força, provar nada ou se diminuir. A verdade que liberta é simples, mas poucos têm coragem de aplicá-la. Você não precisa da atenção de ninguém para existir, prosperar ou ser valorizado. Quando você se basta, quando sua paz, seu valor e sua força vêm de dentro, o efeito sobre quem te subestimou é inevitável. Eles sentem falta de algo que nunca compreenderam de fato. O impacto do seu autocontrole, a firmeza da sua presença e a integridade silenciosa da sua postura. Essa ausência estratégica cria respeito, curiosidade e até uma dependência emocional que palavras e provas jamais conseguiriam gerar. O ponto crucial é compreender que liberdade emocional e respeito não se conquistam com reação, explicação ou demonstração de força. Eles surgem quando você decide conscientemente que sua atenção é um recurso precioso que não será desperdiçado com quem não valoriza você. Cada gesto de paciência, cada silêncio medido e cada ausência intencional reforçam a percepção de valor. E é nesse equilíbrio delicado entre presença e ausência que a subestimação se transforma em reconhecimento, sem necessidade de confrontos ou manipulação. O estoicismo ensina que a verdadeira autoridade não é percebida, é sentida. Ela não grita, não exige, não se impõe. Ela se manifesta na calma absoluta, na consistência emocional e na disciplina de escolher com sabedoria onde e para quem dedicar energia. E quando você domina essa arte, percebe algo libertador. A sua vida deixa de girar em torno da aprovação alheia e passa a ser governada por você de forma clara, firme e inabalável. Quem te subestimou só percebe a diferença, mas não pode culpar você por nada. Apenas sente o peso da sua ausência e começa a valorizar o que antes ignorava. E é aqui neste ponto que o ciclo se completa. O desprezo se transforma em curiosidade, a indiferença se transforma em necessidade. E a atenção que você entrega, agora com critério e consciência, passa a ter o poder que sempre mereceu. A liberdade não está em provar algo a alguém, está em governar sua mente, suas emoções e sua atenção. É nesse domínio silencioso que nasce respeito verdadeiro, impacto duradouro e, acima de tudo, paz interior. Essa é a verdade estoica que poucos compreendem, mas que muda absolutamente tudo. Se você absorveu tudo isso, entenda uma coisa: o poder não está em reagir, provar ou se explicar, mas em controlar sua própria mente e atenção. Cada gesto que você faz de forma consciente,
Cada silêncio que escolhe manter, cada momento em que decide não se submeter às expectativas alheias, transforma a percepção das pessoas ao seu redor. Quem antes te subestimava, começa a sentir curiosidade, necessidade e até uma certa dependência silenciosa da sua presença, sem que você precise falar uma palavra. Se este vídeo fez sentido para você, faça agora algo simples, mas poderoso. Curta, comente e compartilhe. Deixe nos comentários a palavra disciplina, se você está pronto para assumir o controle da sua atenção e da sua vida. Cada comentário, cada interação, ajuda a espalhar essa mensagem para quem mais precisa ouvir e também reforça o seu próprio compromisso com o autocontrole. Não é apenas um vídeo, é um convite para transformar sua postura, sua presença e sua influência silenciosa. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo ao domínio da mente, da atenção e das emoções. Aprenda a viver com clareza, firmeza e força interior, enquanto observa quem antes te subestimava. Começar a perceber que nada pode controlar você, exceto você mesmo. No próximo vídeo, vou revelar uma técnica estoica, secreta, que aumenta sua presença silenciosa e impacto emocional, sobre como fazer quem te rejeitou te tratar como prioridade, algo que a maioria das pessoas nunca aplica, mas que muda completamente a forma como os outros te veem.